Olá, eu sou Marjorie Aquino e eu estou aqui para apresentar a vocês um pouquinho sobre a numerologia. Principalmente vou falar sobre o número 7, que é considerado um número sagrado, porque os números estão todos à nossa volta. Tudo que nós fazemos no dia a dia, eles estão presentes. Se nós vamos ao supermercado, ele está no preço dos alimentos. Se nós calçamos, usamos um calçado, tem o número do calçado, o número da roupa, número do telefone. O dia a dia nosso todo é matemático. A conta que a gente recebe do caixa, que a gente confere ali as compras. Então, tudo à nossa volta são números. E eu vou falar especificamente do número 7, porque o 7 faz parte, o lado esotérico da matemática. Ele é um dos números mais espiritualizados que tem na matemática, porque a matemática em si ela é exotérica e nós cuidamos na numerologia do lado mais místico, do lado mais esotérico. Então, nós possuímos seis principais números, aqueles que nós trazemos quando nós nascemos. É aquele que vem na nossa caixinha de ferramentas, que vem junto conosco, com a nossa data de nascimento. Quando nós escolhemos o dia, a família que nós vamos nascer, o dia que nós vamos nascer, que nós chegamos aqui, a gente vem com a nossa motivação, a nossa impressão, a nossa expressão, o nosso número de destino, a nossa missão e o nosso número psíquico, que é o dia que nós nascemos. Então, cada um tem os seus números especificadamente. A motivação é como se fosse a gasolina do seu carro. É o que você usa para você se impulsionar. É quando você acorda, é aquilo que você deseja fazer, é a sua motivação. Já na expressão, é como se fosse o carro. Qual é o carro que você está usando? Entendeu? É a sua expressão. E a impressão são as pessoas, como as pessoas te veem. Quais são os sentimentos que você tem? Como é que você passa? Se você é uma pessoa educada, honesta, uma pessoa que tem uma certa racionalidade, é o modo como você viste, é a sua impressão. Já a missão é a missão de inspirar as pessoas. Todos nós temos uma missão e nós temos a missão de inspirar cada um dentro de um setor. No caso, o 7, especificamente, que eu vou falar agora, ele é um número muito espiritual, é interessante porque todo mundo, tudo que é ligado à espiritualidade, à religiosidade e ao misticismo, está baseado no 7. Qualquer pessoa que se liga ou que se prenda a esses três sentidos que eu falei, espiritualidade, ao esoterismo e à religiosidade, ela encontra muita referência em relação ao número 7. Por exemplo, a Bíblia, o 7 aparece 323 vezes escrito na Bíblia. É um número bem católico, bem espiritual. Ele, quando Deus criou o mundo, ele utilizou 7 dias. No sétimo dia, ele descansou. Foi o descanso sagrado, para ele poder observar a obra-prima que ele tinha feito. Então, daí nós repensarmos sempre no sétimo dia, o dia a dia que nós passamos da semana, para nós passarmos a limpo as nossas ações e ver se nós estamos de acordo com o que nós merecemos e com o que nós queremos também. O ano pessoal 7, ele pode ser considerado um ano sabático, porque é o ano que nós paramos para meditar um pouco e fazer um exame dos anos pessoais que já passaram, desde o ano 1 até o ano 7. Será que nós fizemos tudo o que foi preciso, não ficou faltando nada, não tem nada que precise ser corrigido, porque nós vamos até o 9 para depois recomeçar um outro ciclo de 9 anos. Então, o 7 é um ano pessoal muito especial. O 7 ele é santificado. Então, nós temos que prestar bastante atenção, porque o 7 é um número especialíssimo. Pitágoras, no início, lá na tempos remotos, ele se preocupava, ele matemático, ele estudava muito matemática, ele era filósofo também da Grécia, e ele deu uma conotação filosófica aos números. Ele dizia que os números eram entidades ou coisas que Deus usava para compor o universo.
E em 1831 a 1891, Helena Blavatsky, que viveu nesse período, concordou com Pitágoras, e ela dizia: na ciência dos números estão contidos todos os segredos do universo. O universo 7 é o mais misterioso, o número 7. Nele estão as chaves para entender o universo, a evolução e a vida manifestada. Então, os números fazem parte do nosso dia a dia, eles estão presentes em todos os setores. O 7 simboliza a união do espírito e da matéria. O espírito seria o 3, a parte da atribuída à divindade. Seria a onipresença, a onisciência e a onipotência. E o 4 seria a matéria, seriam os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Tá? Os números são a chave, né, para nós entendermos o universo, a evolução da vida que se manifesta. O 7 faz parte do inconsciente coletivo. A numerologia nos ajuda na descoberta do que realmente nós viemos fazer aqui. É a nossa caixinha de ferramentas que nós trouxemos. Qual é o nosso real propósito? Qual é o acordo que nós fizemos lá antes de nascer, no nosso plano superior? Então, para se ter o destino 7, você tem que somar para ver se dá 7. Você vai pegar a sua data de nascimento, vai somar algarismo por algarismo, para ver o número que dá, para ver qual é o seu destino. Essa data de nascimento que está aí mostrando para vocês é a data de um cientista que eu vou já falar sobre ele. Todas as pessoas do dia 7, que nasceram no dia 7, que são no dia 16 e no dia 25, que soma 7, são pessoas perfeccionistas. E elas possuem essas qualidades que estão aí escritas na tela. São introspectivas, intuitivas, sabedoria analítica, são seletivas demais, muito exigentes, têm uma vontade enorme de aprender, são muito estudiosas, têm uma intuição, uma sensibilidade muito grande. Então, esse é o lado positivo do número. Nós temos o lado positivo, o lado luz e o lado sombra. Quem não tem essas características vai cair, no caso, do lado sombra, ou o lado que tem um certo bloqueio. São as pessoas que bloqueiam a intelectualidade, têm negação à espiritualidade, falta fé, são descrentes, têm ceticismo, isolamento social, confusão mental, alto grau de exigência e é crítica demais, tem superficialidade em tudo, tem sarcasmo, é uma pessoa muito sarcástica, tendência a vícios. Quem tem um número 7 no seu destino tem que procurar evitar a bebida ou outros vícios para poder não ficar acostumado. E pode ter tendência à solidão também. Então, quem vive nos números, fora do lado positivo dele, fica fora da realidade. Aqui nós temos duas pessoas como exemplo. O Steve Hawking, que é um cientista, um físico-cientista, que nasceu nessa data que estava aí no exemplo, dia 8 de janeiro de 1942. Ele, apesar de ter o corpo paralisado, a mente dele era espetacular. Ele tinha um QI altíssimo, um cientista de renome muito grande. Mesmo doente, aí a foto dele está de costas. Mesmo doente, ele continuou trabalhando. Já no exemplo negativo que nós podemos citar aí, a Marilyn Monroe, ela nasceu no dia 1º de junho de 1926, mas ela é do lado negativo, porque ela não soube lidar com a fama, aí teve uma vida desregrada, se entregou à bebida, ficou depressiva, ficou viciada e acabou falecendo. Entendeu? Então, o 7 é um número muito espiritual, a pessoa tem que ser muito forte para poder aguentar a vibração do 7. Ele pertence para estar aqui na Terra, a vibração é muito pesada. A pessoa é muito introspectiva e ela é espiritualizada demais. Ela gosta de viver na natureza. Ela gosta muito, se ela puder ficar isolada, é o que ela gosta. Não é fácil desenvolver a energia desse número, mas não é por falta da capacidade nem por falta de interesse. É porque a energia, a qualidade do 7
ele é muito difícil de ser vivido. Ele é ligado, ele como não é ligado ao dinheiro, a espetáculos, à ostentação, então é uma coisa muito difícil para ser manipulado, a energia aqui nesse plano. O 7, ele tem uma certa agressividade física, como ele não tem, aliás, como os outros números. O 1, o 3, o 5 e o 9 são números que são ímpares, como ele, mas o 7, a agressividade dele é no intelectual. É uma pessoa muito inteligente, extremamente pesquisadora, vai profundamente nos assuntos que interessam, todas as questões, é uma pessoa cortante de tanto saber que tem. Ele não acha necessário falar muito. Ele basta fazer uma pergunta, obter a resposta, desde que a resposta corresponda ao que ele está querendo saber, ele está satisfeito. Ele gosta de se aprofundar nos assuntos, mas ele não aprecia a superficialidade, não. Ele mais observa do que fala. Ele pesquisa muito, tem muitos dons para a pesquisa do oculto e de todas as os outros assuntos. Ele quer saber sempre de tudo. O 7 é um número primo, por isso ele se aproxima muito do número 1. E o número 1 é um número muito independente, liderança, o número 1. Então, o 7 se aproxima muito dele, por ser primo. E as pessoas, são pessoas muito criativas e brilhantes. Têm o dom de criar ideias inovadoras e podem fazer muita fama também. Precisam de ter um autoconhecimento das suas características para se motivar, o 7. Ele precisa saber o que ele é capaz. Então, suas ações cada vez mais integradas, ele vai conseguindo sucesso cada vez mais. Eles detestam ser mandados. Ele não gosta de receber ordem. Eles gostam de ter a liberdade dele, não gosta da liberdade tolhida. Ele não gosta também do desconforto físico, de barulho nem de confusão. Eles não aceitam bem o erro. Ele é muito observador, como já foi dito, pesquisador, gosta de descobrir o porquê de tudo. Tudo ele quer saber, tudo ele pergunta, ele quer saber. Mas ele gosta muito de tranquilidade para viver com ele mesmo, para ele sonhar e para ele meditar. O excesso de perfeccionismo pode levar à procrastinação. Então, o 7, ele não é bem expresso. Quando ele não é bem expresso, ele pode desencadear certos problemas, como já foi visto da Marilyn, pode ter problema de saúde, de insônia, pesadelo, suor noturno e muitas outras coisas. Fazer uma meditação, uma yoga, se espiritualizar, são bons caminhos para quem tem o número 7, porque aí você consegue fazer o contorno desses outros lados. Se a pessoa estiver no 7 do lado positivo, ela é uma pessoa ótima para ela poder dar o perdão. Então, a pessoa que está totalmente no lado positivo do 7, ela tem capacidade de perdoar, de ter tolerância, a caridade, o desapego à espiritualidade, e é muito mais apto para todas as outras ações. É quem mais consegue fazer essas ações quando ela está totalmente no lado 7 dela, no lado positivo. Quando ela investiga um assunto, ela pode se tornar um especialista. E como espiritualidade quer dizer plenitude, ela pode se desenvolver em qualquer setor, em qualquer área, em qualquer assunto profissional. Ela pode, na economia, pode ser um artista, pode ser um grande viajante, um grande escritor, pode trabalhar com qualquer coisa, de forma inteira, parecendo um perito totalmente, porque o 7 tem capacidade para isso. Para isso, ele precisa de silêncio. Tem um certo nível de isolamento e tranquilidade. Mas ele tem que ter o cuidado para não se sentir melancólico, nem solitário, nem depressivo. Então, tem que ter muito cuidado, porque o 7 é chegado aí se ele não for bem estruturado do lado positivo. A missão do 7, como eu já disse, é inspirar. Ele tem que inspirar as outras pessoas a buscar as suas próprias respostas no universo, nos seus sonhos, nos livros,
no inconsciente, até no descanso, no silêncio. Ele tem que inspirar as pessoas em todas as fontes. O 7 tem a missão, além da inspiração, ele tem o poder da sabedoria e do conhecimento. Então, a introspecção que ele tem, ele busca, através da religiosidade, ele consegue fazer as outras coisas. Ele tem um autoconhecimento e um conhecimento religioso muito grande. Ele é muito culto, confiável, meticuloso, científico, arredio as coisas e as amizades. Ele não é muito chegado a fazer amigo, não. São distantes até certo ponto. Eles são meio cabreiros para eles fazerem amizade. Agora, ele é sábio e assertivo. O 7, quando chega num lugar, ele para, ele olha, ele observa o que está acontecendo, ele não chega e vai entrando, ele para na porta, ele olha o que está acontecendo para ele poder tomar o passo seguinte. Ele não é extremamente carinhoso, ele é mais cético, mais fechado, aliás. A família também, ele não tem, ele é dedicado, mas é até um certo limite, né? Eles podem ser temperamentais muitas vezes, e às vezes até eles fazem coisa de forma abrupta e acabam se arrependendo do que fizeram e ficam tristes, porque eles não conseguem evitar essas coisas. É dele, do 7. Agora, ele tem que tomar cuidado, ele não deve entrar em acordos profissionais, em contratos, sem o perfeito conhecimento. Ele tem que saber tudo que está escrito num contrato, todas as letrinhas de pé da letra, todo o pé de página, na lateral da página, tudo que tiver escrito letrinha pequenininha, para assinar qualquer contrato, qualquer coisa, ele tem que conhecer. Ele não pode assinar nada sem conhecer. Ele pode se tornar o que ele quiser na vida, porque eles são tão estudiosos que eles podem se tornar especialistas em tudo que eles quiserem. Podem se tornar PhDs em tudo que eles quiserem. O 7 tem um recadinho para ele. Saiba ouvir o seu corpo e a sua mente. Não faça nada sem estudar e sem ter conhecimento. Cultive a família como um grande sentimento, sem que dependa dela e nem ela dependa de você. Procure evitar ações que possam se tornar viciantes, como o álcool, por exemplo. Viva uma vida calma, mas não se isole dos demais. Não deixe o perfeccionismo embarrear o seu sucesso. E lembre-se, o feito é melhor que o perfeito não feito. Pense que errar também faz parte do nosso aprendizado. Encare isso com mais naturalidade. Porque o 7 é perfeccionista e ele não admite errar. A cor do 7 é a cor roxa. Nós temos também o 7, a carta 7. A carta 7 é a carta do carro. É uma carta que nos fala à vitória, ao triunfo, ao sucesso, mas observa que ela tem 2 cavalos, cada um olhando para um lado, cada um querendo tomar uma direção diferente da outra, e essas rédeas estão nas nossas mãos. A gente que conduz a carruagem, a gente que conduz esse carro. Então, a direção que ela vai tomar depende da gente, depende do nosso livre-arbítrio. Nós temos esse livre-arbítrio para escolher para que lado que nós vamos. Então, tem que observar se é o lado luz ou o lado sombra. Só depende da gente. Tá? Agora, não tenha pressa. A carruagem pode percorrer devagar, você decidindo suas coisas, mas você tem que definir o seu lado, a sua direção, o que você quer, para você chegar à vitória e ao triunfo. As profissões que você tem aí na sua frente vai depender do seu caminho que você vai tomar. Entendeu? Todas as profissões que levam à individualidade e ligadas à espiritualidade são boas para o número 7. Pesquisas científicas, desenho técnico, programadores, criar programas, tudo que dependa de muito estudo são as profissões para os números 7. Pessoas que são intuitivas, mentais e são regidas pelo ar. Então, as pessoas
as profissões que vocês quiserem, que forem assim mais direcionadas, mais individualizadas, porque o 7 é muito individualista para isso, são as profissões que vocês podem seguir. Agora, o número da casa 7, ela carrega uma certa energia que vai depender muito da pessoa que mora, uma energia desafiadora. Se ela possui um certo mistério, mas dependerá de alguns fatores. Por exemplo, se você quer estudar, fazer um trabalho para a universidade, fazer um TCC, se você está se programando para fazer um concurso, se você está escrevendo um livro, alguma coisa que você esteja fazendo que dependa de silêncio, de paz, de tranquilidade, de isolamento, a casa 7 é a melhor. O número, para você ver o número da sua casa, é o número que está na porta da sua casa, o número do seu apartamento, o número da sua casa. Tá? Agora, se ela tiver 7 e você não quiser essa energia 7, não há problema. Faz-se uma correção, coloca-se uma letrinha do lado para mudar a numeração da casa, de acordo com a necessidade da pessoa, não se espante. Mas o 7 é um número desafiador, é um número que possui uma aura de mistério e que vai depender da pessoa que mora nela, certo? Então, há necessidade de fazer uma correção, se for o caso. Então, o número da casa ele tem um grande influenciador para as pessoas. O 7 está presente em tudo que acontece no espaço. Ele está acima, ele está abaixo, ele está à frente, ele está atrás, ele está à direita, está à esquerda, está ao centro, certo? E tem outras coisas que nós acostumamos a falar no dia a dia, tudo se referindo ao 7. Por exemplo, 7 é conta de mentiroso, guardar segredo a 7 chaves, criança bagunceira pinta o 7, algo muito complicado é bicho de 7 cabeças. Quando morremos, nós vamos para baixo de 7 palmos de terra, e depois tem a missa de 7º dia, quebrar espelho dá azar de 7 anos. E doce de Corme Damião, depois, se você der, tem que dar durante 7 anos seguidos, pelo menos era a crendice quando eu era criança. Mamãe me dizia, não vou dar, porque depois tem que estar durante 7 anos, eu não tenho condição para isso. Músicas infantis, 7, 7, são 14, 3 vezes 7, 21, por aí vai, tem outras músicas também. E a semana tem 7 dias, a Lua ela completa um ciclo de 28 com 4 fases, e cada fase 7 dias. A criança, quando troca de dentes, é na faixa dos 7 anos, né? 7 anos de idade. Aí tem a Branca de Neve e os 7 anões. O Walt Disney, quando era rapaz, ele participava de uma ordem esotérica que pertencia à maçonaria, e a maçonaria usa muito 7. Então, talvez esse 7 tenha influenciado dos 7 anões para ele fazer a história da Branca de Neve. Os 7 anões, eles trabalham em cavernas, né? Extraindo diamante, que é o mais alto no topo da linha do elemento terra. É o diamante retirado do solo. Nós temos também o nosso corpo, que possui 7 aparelhos. O aparelho locomotor, o digestivo, o circulatório, o respiratório, o urinário, o nervoso e o reprodutor, que eu acho que eu já falei, o locomotor. Os piratas dos 7 mares, a vela de 7 dias. Deus criou o mundo em 7 dias. 7 pecados capitais. Jesus, conversando com Pedro, Pedro fez uma pergunta e ele respondeu, Pedro, nós devemos perdoar aos irmãos não 7 vezes, mas 70 vezes 7. A Umbanda, o Espiritismo e a maçonaria também usam muito 7. Nós temos o gato que dizem que tem 7 vidas, agora ele tem uma seletividade muito grande, ele não se aproxima de qualquer pessoa, né? Tem as 7 notas musicais, as cores do arco-íris, o menorá, que é um candelabro judeu, tem 7 braços e cada um representa a luz, a justiça, a paz, a verdade, a benevolência, o amor fraterno e a harmonia. As botas de 7 léguas, que, segundo a lenda, leva grandes passos a grandes distâncias, de uma rapidez incrível. Temos também as 7 maravilhas do mundo. Eu aqui coloquei para a gente ver, porque às vezes a gente
não tem ideia como é que é. Temos aqui o nosso Colosso de Rhodes, que é enorme, 60 metros, apenas 60 anos que ele ficou em pé, porque foi destruído por um terremoto. Temos os outros também, os outros, a pirâmide de Gizé, o mausoléu de Halicarnasso, que é na Turquia, a estátua de Zeus, que é tão grande que quem cuidava dela dizia que se levantasse que ele ia furar o teto. Temos o templo de Ártemis, com 6.000 metros quadrados de área, e o farol de Alexandria. E, para terminar aqui, nós temos essa foto que eu acho muito bonita, representando os 7 chakras do nosso corpo humano, que, se nós utilizarmos os chakras para rezar o nosso Pai Nosso, ele vai ficar muito mais potencializado para atender às nossas preces. Nós temos o chakra da coroa, o chakra frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o umbilical e o chakra de base. Então, com essa foto linda aqui, eu me despeço. Agradeço a vocês pela oportunidade de estarmos juntos e espero vocês numa outra apresentação. Tá bom? Obrigado